São várias tentativas de engravidar sem sucesso. Mas aí, quando desistir da fertilização in vitro? É o que você confere agora no Consultando o Seu Médico. E eu recebo hoje no programa Check-up o Dr. Marcos Bessa, ele que é ginecologista, trabalha com reprodução humana. Doutor, essa pergunta é difícil. Já está aqui na nossa tarja. Nossa tarja de hoje é reprodução humana. Quando desistir? A gente sabe que tem muitas mulheres que estão com esse pensamento, que estão nesse sofrimento, né, de várias tentativas da FIV, fertilização in vitro, porque a FIV já é, né, um dos recursos finais. E aí algumas tentativas frustradas e vem sempre aquele pensamento, aquela frustração, aquela decepção. Mas e aí? Quando desistir? Natália, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o seu público. Na verdade, é um desafio essa resposta, porque a reprodução humana geralmente é um sonho. E de sonhos a gente normalmente não desiste. Mas qual o limite de atuação da reprodução? Isso é uma pergunta realmente muito palpitante. Eu diria que o limite da reprodução humana, Natália, é relativo. Depende do casal em questão. Vou dar um exemplo prático. Se uma mulher esgotou os seus óvulos, se uma mulher, por uma endometriose grave, por uma doença no ovário, ela teve que tirar os 2 ovários. A rigor, o ponto final dela é aquele. Entretanto, dependendo da visão e do olhar que o casal lança sobre a reprodução, ela pode recorrer a óvulos doados. Então, para alguns casais, óvulo doado não é uma opção. Para outros casais, é uma excelente opção. Então, o limite da reprodução humana varia de casal para casal. Mas vamos lá. Uma pergunta que frequentemente vem é: por que a FIV não dá certo? Porque, veja só, a gente está trabalhando aqui com casais que já caminharam bastante. Fizeram avaliação de fertilidade, fizeram indução de ovulação, fizeram inseminação intrauterina e chegaram na FIV como porto seguro, como última chance. E quando esse casal se submete a uma fertilização in vitro e ela é negativa, o nível de frustração é muito maior do que seria para aquele casal que faz a primeira tentativa de indução de ovulação. Então, quando a gente olha para a fertilização in vitro como o último recurso, aí você tem que pensar assim: o que fazer numa FIV que não deu certo? Por exemplo, a biópsia embrionária, o estudo genético do embrião é um recurso. Muitos casais que fazem FIV ainda não fazem biópsia embrionária. E às vezes, por vários motivos. Quer dizer, o que leva um casal a fazer uma FIV sem biópsia embrionária? Por exemplo, idade. Alguns casais abaixo de 30 anos pensam: o risco genético é pequeno, logo eu não quero fazer. Outro motivo que vem muito na cabeça dos casais: a biópsia pode danificar meu embrião? Esse risco é baixíssimo, principalmente quando você usa biópsia de 5º dia, biópsia de blastocisto. Embriões maiores, embriões que têm mais de 200 células, a biópsia não é feita no embrião, é feita no trofectoderma, que é uma areazinha do que vai ser no futuro a placenta. Ou seja, o risco de dano embrionário é muito baixo. Mas ainda assim, alguns casais não querem a biópsia. Outros casais por questões religiosas: eu não quero manipular o embrião, aí não quero biopsiar. O fato é que a biópsia, objetivamente, é uma maneira de você, tendo 3, tendo 5 embriões, daqueles 3, daqueles 5, talvez um seja saudável. E é exatamente aquele embrião que vai lhe dar a gravidez. Então, a biópsia embrionária é um recurso importante para você diminuir as falhas de implantação embrionária. Porque se um casal tem 3 embriões e escolhe o primeiro e o segundo, só o terceiro que é saudável, se ele não fizer a biópsia, ele não vai saber disso. Logo, ele vai tentar todos os embriões até chegar no saudável, que lhe dá uma taxa de gravidez maior. Pra você ter ideia, a taxa de implantação em fertilização é em torno de 30%. Se o embrião é biopsiado geneticamente e é saudável, você dobra a taxa de gravidez. Então, só para citar, a biópsia embrionária é um recurso, o estudo genético embrionário, para casais que têm falha de implantação. O ERA, que é um teste de receptividade do endométrio, é outro exame, é outro recurso que você pode usar para tentar diminuir a falha de implantação embrionária. Não é um exame que é uma unanimidade, existem alguns questionamentos sobre o ERA,
mas é um recurso que você pode lançar mão para casais que tiveram transferências embrionárias e insucesso. Então, vários fatores são determinantes para se chegar a esse fim da linha, né? Questões técnicas, decisão pessoal, aí envolve muitas coisas. Sem dúvida, quer dizer, aí entra a questão da individualização do tratamento do casal. O casal que tem falha repetida de implantação embrionária é um casal especial. Ele já tentou muita coisa e não conseguiu. Então você tem que sentar com o casal, analisar ponto por ponto a parte masculina. Tem fragmentação do DNA espermático? Esse espermatozoide era realmente bom? Era móvel, mas era bom? Então existem alguns exames, como o teste de fragmentação espermática, o cariótipo do casal, o estudo genético do casal. Esse casal é um casal que tem mais risco de não fertilizar? Às vezes você tem uma FIV com 10 óvulos, você não consegue nenhum embrião. O problema às vezes é no óvulo ou é na qualidade espermática. Então, o casal que se enquadra como falha repetida de implantação, ele tem vários pontos que podem ser abordados, individualizados, para a gente entender o que é melhor para o casal. Eu já tive casais que dizem assim, eu quero trocar o espermatozoide e o óvulo, ou seja, eu quero óvulo doado e sêmen doado, porque eu fiz 10 FIVs e não engravidei. Agora eu quero colocar um embrião na barriga, no útero, mas eu quero que esse embrião venha de gametas doados. Então esse casal ele é extremamente aberto a novas possibilidades. O fim para ele ainda é muito longe. Qual o intervalo de um procedimento para o outro, doutor? Você pode fazer ato contínuo, mês a mês, você pode fazer intervalos mês sim, mês não. Mais uma vez, depende da realidade de cada casal. Se o casal tem um ovário que não hiperestimula tanto, você pode fazer meses subsequentes. Às vezes tem ovários mais difíceis de trabalhar, em que você estimula, aí no mês seguinte ainda está muito inchado, tem muito folículo residual antigo, aí você precisa de um tempinho. Às vezes você faz um mês de tratamento, um mês de pílula contraceptiva, anticoncepcional, mais um mês de tratamento. Então você vai sempre, Natália, eu acho que esse casal precisa que você pegue na mão dele. O casal precisa de atenção, precisa de carinho, de atenção, de cuidado. É aí onde entra a ideia do cuidar. Não basta você ter a tecnologia, você tem que ter o cuidar, você tem que olhar para esse casal com um outro olhar. Você precisa chegar junto, dar apoio, vamos junto, a gente vai buscar os recursos que nós temos possíveis. Se nós não tivermos esse recurso, a gente vai saber onde tem para você. Então você individualiza e cuida. Eu acho que é basicamente humaniza, exatamente. O técnico e o humano. Agora a gente pode dizer que a FIV popularizou muito, doutor? O acesso aumentou muito, apesar da gente viver um momento de pandemia, um momento de crise econômica no país, mas realmente popularizou mais. E aí, com a popularização da FIV, você teve muitos casais que não conseguiram engravidar que conseguiram. Mas você também evidenciou o ponto nevrálgico, o ponto falho da FIV. Existe ali 10%, 20% dos casais em FIV que vão ter falha de implantação repetida. Aí esse casal precisa desse outro olhar. É um tema bem complexo, né? E o meu objetivo de estar aqui é para ajudar essas mulheres mesmo. Como você falou algo muito importante aí no começo da entrevista. Sonho não tem limite, né? A gente sonho é sonho. A gente não pode parar de sonhar. Mas essa atenção individualizada, conhecer cada casal, conhecer cada história e as possibilidades técnicas também, como você falou, é fundamental, né, doutor? Isso, com certeza. É a ideia do sonho e do sonho que se sonha junto. Né? Que aí você junta o que pode de recurso técnico e humano para tentar viabilizar essa gravidez. Muito bem, muito obrigada, doutor, pela entrevista, muito importante aqui no nosso programa. Eu espero que essas mulheres tenham força para continuar aí persistindo esse sonho, né, que é um sonho tão lindo e que com a ajuda aí profissional, com muita fé aí tudo vai acontecer. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, aí um abraço ao público de casa e não deixem de seguir, de buscar, mesmo diante de falhas de implantação, corram atrás, porque no final vai engravidar mais quem tentar mais.